Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Este vídeo vem no seguimento de alguns comentários que eu tive relativamente a um vídeo que eu fiz. Ao início foi dois comentários, entretanto depois começaram a mandar mensagens privadas de um vídeo que eu já fiz há bastante tempo. Mas a verdade é que eu não tenho visto grandes motas cá fora. A verdade é uma, que é a nova Africa Twin 1100, mas tem esta nova com jante 19 raiada, que eu já não lembro da designação dela. É a Big Tank, acho que é Big Tank. Prontos, oi, é isso, é a Big Tank, que tem mais capacidade de depósito para viagens com mais range. E então fizeram uma pergunta entre a Africa Twin e a Suzuki, a 1050 XT, o que é que eu vi a nível de vantagens e desvantagens mediante uma, mediante outra, porque inclusive até um desses subscritores comentou que estaria a ponderar comprar uma 1050 XT, mas que a Africa Twin também seria sempre uma moto a ter em consideração, e que visto que esta nova já teria também jante 19, já teria pneu tubeless e tudo mais, se acharia que valeria a pena, ou qual das duas é que valeria a pena, ou o que é que eu valorizei mais na altura da compra da XT. Eu disse que inclusive já tinha testado, ou seja, na altura que eu comprei a XT já havia esta dita Big Tank, mas não abria com estes propósitos, ok? Não era jante 19, era jante 21, ou seja, sempre foram motas de muito imponentes, ou seja, de volumosas, altas. Inclusive eu, quando fui testar a 1050 XT e nas vésperas, uma semana antes, tinha testado a Africa Twin aqui há uns anos atrás, e por acaso nessa altura, por coincidência, encontrei um motoblog no stand onde fui fazer esses test drives, e em conversa, eu disse que me sentia muito mais confortável, por exemplo, na 1050 XT do que propriamente na Africa Twin naquela altura, ok? Se eu continuo a ter o mesmo pensamento depois de ser lançada esta nova Africa Twin, é assim, a moto está muito mais confortável, e está muito confortável no sentido de chegarmos melhor ao chão, no sentido de a manusearmos em andamentos mais lentos, devido a essa jante 19 que a tornou, inclusive baixaram-lhe ao centro de gravidade, o que lhe proporciona outra condução, uma condução, a meu ver, mais fácil. É isso que eu sinto. Contudo, logo, por menos para mim, teve um entrave, que foi o quê? Era o preço, não é? São motas a rondar quase os 20.000 euros. E na altura, como não haveria essa situação desta Africa Twin, não é? Atualizada, por entre aspas, mais amiga do condutor comum, basicamente
eu como senti um grande à vontade e um grande conforto nesse test drives e nessas situações que fiz com a Suzuki, senti-me muito mais confortável, muito mais à vontade na Suzuki. E opá, foi daquelas motas que eu fiquei sempre com a pulguinha atrás da orelha. Um dia, se mudasse da NC, opá, a Suzuki certamente era uma situação a ponderar seriamente. Opá, e foi isso que sucedeu. Opá, se a Suzuki é melhor que a Africa Twin, opá, não estou a dizer que isso. Ou seja, a nível tecnológico, foi isso que eu disse ao companheiro, a nível tecnológico a Africa Twin tem muito mais tecnologia. No entanto, a meu ver, para a gente aceder a toda a tecnologia, tem que perder muitas horas de dedicação a ler manuais ou a ver vídeos na internet para que a gente tire o verdadeiro proveito da moto e de toda a tecnologia que ela tem. Ao contrário, por exemplo, da Suzuki, que tem uma tecnologia muito mais intuitiva, tem aqui um ou outro botão para a gente funcionar com ela, e que depois todo o resto da tecnologia já vem inerente à própria moto, sem a gente precisar de andar a acionar ou desacionar. Ou seja, a moto por si só já age, já ativa ou já aciona a própria tecnologia, sem vocês terem necessidade de terem que andar a ajustar, seja o que for, ok? Para mim, essa é a tecnologia que fará mais sentido, porque é algo que a moto intervém por nós, sem nós termos que andar a mexer ou andar à procura, seja do que for. Porque tudo que seja tirar os olhos da estrada por qualquer motivo é pôr-nos nós em perigo. Nesse sentido, acho que a Suzuki está mais prática. Agora, tecnologicamente, a Africa Twin para mim está mais evoluída, poderá ter um bocadinho mais de qualidade a nível de suspensões e outras situações. Agora, se justificará toda essa diferença de preços, opá, na altura para mim não justificou, ok? Daí eu ter optado pela Suzuki. E outra coisa que eu também disse que era para mim muito importante era algo de exclusividade, que eu por norma gosto de ter. Não gosto de ter algo que toda a gente já tenha. Exceção à regra foram duas motos que eu tive, foi a PCX, mas aí era no início, nem tinha grande relevância, eu nem dava grande importância ao mundo motar, muito sinceramente, porque a PCX eu utilizava como algo utilitário. E depois, lá está, é aquilo que acontece, ganha-se o bichinho, como agora está a acontecer muito, ganha-se o bichinho e depois começa-se a subir gradualmente, começa-se a ganhar outro espírito por isto e vai-se tentando evoluir, para quem quer evoluir. Para quem não quer evoluir, mantém-se, porque eu sempre disse, a escolha mais sensata em qualquer altura, mais económico, mais tudo, não é? E para que se tire maior proveito da moto, é a 125, sem dúvida nenhuma, não é? Qualidade em todos os aspectos, qualidade, preço, manutenções, despesa diária, mensal, seguros, etc. A 125, é de mais comedido que pode haver. E se a vossa ideia não é fazer grandes viagens, vocês conseguem fazer com aquilo o que fazem exatamente com uma moto 300, 400, 500, com mais dificuldade, mas fazem. Ok? Eu fui para o Jerez com a PCX e com a Forza, tudo se faz quando a vontade é grande, não é? Depois parte de vocês saberem o que é que querem escolher. Eu fui fazendo as minhas escolhas mediante isso, quando comecei a ter um perfil mais vincado no meu mundo aqui das motas, do que é que queria e do que é que procurava. Até a NC achei que o meu percurso devia ser aquele,
porque eram motas adequadas para eu ter, ou seja, PCX, Forza, NC750, foram motas que me deram um know-how e um percurso que eu acho para uma experiência adequada e para uma maturidade superior, andar de moto, porque não é toda a gente que anda de moto todos os dias, não é? E essas motas proporcionaram-me exatamente isso, andar de moto todos os dias, que vos dá um know-how acima da média. Quem compra uma moto desportiva 100% racer não vai andar com aquela moto, ou muito dificilmente anda com uma moto dessas todo dia. Anda porventura ao fim de semana, não é? Para desfrutar da moto verdadeiramente. Senão a moto, vocês vão andar ali a dar escatadelas à moto sem necessidade. É assim como esta, como a Z900 RS. Eu se andar com esta moto no dia a dia, e isto vai levar aqui esquentadelas nada saudáveis para a própria moto. Ou seja, é moto que quer andar para a frente, não é moto de para-arranca e de citadinas, nem pouco nem mais ou menos, não é? Por isso é que eu uso a Suzuki, porque a Suzuki acho que está construída de forma diferente, acho que está feita para um bocadinho para todos os ambientes. Esta aqui eu admito que não, nenhuma racer. Esta aqui, se eu parar, ela começa já a aquecer, que é uma brutalidade. Agora, nestes dias de calor, 30 e muitos graus, no para-arranca, isto leva cada escatadela que nem é bom. Isso é saudável para as motas? Não é saudável. Por isso, foi nesse sentido que isto não é uma comparação, isto é mais uma justificação de porque é que eu comprei a Suzuki em detrimento, por exemplo, de uma Africa Twin. Foi basicamente, primeiro fator, preço, ok? Segundo fator foi a facilidade ou a confiança que eu senti na moto ao conduzi-la, ao contrário da Africa Twin, que não me proporcionou tanta confiança ou tanta vontade a conduzi-la. E depois é a facilidade com que a gente interage com a tecnologia da própria moto, que já foi muita, tem muita informação para a gente absorver de uma só vez, ou muito facilmente, não é? Ao contrário, por exemplo, da Suzuki, que a gente quase sem ler manuais nem nada consegue facilmente, assim à semelhança da Kawasaki, é muito intuitivo, ok? Por isso foram principalmente esses fatores que me levaram a escolher a Suzuki a 1050 XT, porque entretanto já não optaria, por exemplo, pela DE. A DE já não me transmite o mesmo à vontade que a XT. Ok, é essa a realidade, porque também já foi para, ou seja, a Africa Twin foi no sentido inverso, ou seja, pôs jante 19 tubeless, e a Suzuki foi no sentido da Africa Twin, pôs jante 21 e pneu, acho que é com tubo, é com câmara de ar. Por isso acho que eles não foram muito inteligentes, a Suzuki não foi muito inteligente. Não sei muito bem com que moto é que eles queriam rivalizar ou fazer-lhe aquelas alterações, embora, é como eu digo, a Suzuki tem a opção de jante de alumínio, que é jante 19, ok? Mas acho que pouca gente está a optar por essa situação. É o que é. Ok, pessoal, já não estou aqui a alongar muito, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like, subscrevam e tchauzinho.